E hoje então vamos fazer tipo um efeito pátina, que é aquelas pinturas de casas antigas que o tempo, a tinta descascou. Então existe aquela técnica de pátina e vamos fazer esses quadrinhos de madeira recortada. Vamos tentar fazer um efeito tipo aqueles de pátina, tinta descascada. Isso aqui é tinta PVA, base água. Estou ali com um pincel mais ou menos macio, passando a primeira mão com essa tinta PVA artesanato. Então, fiz um recorte, uma madeira de 1 centímetro de espessura. Como usei a máquina tico-tico, então não é muito forte, mas consegue cortar essa espessura de madeira. A madeira não é nem macia, nem muito dura. É uma madeira com bastante felpa, que vai dar bastante efeito do desgaste do tempo na tinta. Usei a primeira mão naquela peça, agora passando uma segunda mão nessa peça aqui. Ela já tinha passado um pouco antes, na verdade, é a primeira mão, só deu um reforço. E agora vamos fazer uma secagem, porque queremos 2 mãos. Usei o soprador térmico, velocidade 2, mas também pode deixar no sol, pode deixar na janela, que meia hora, 1 hora já está seco. Mas se quiser apressar um pouco, usa o soprador térmico, o secador de cabelo, ou simplesmente deixa secar naturalmente. Em 1 ou 2 horas está bem seco. Vamos então para fazer uma segunda demão com a tinta PVA artesanato. E passando ali, ela está semi-pastosa, não está muito líquida nem muito espessa. Vou passar também nesse outro quadrinho, tipo uma pata de um cão ali, recortada. Nesse quadrinho ali, que tem tipo a patinha do cão, vou fazer com tons azulado. Então tem tinta branca e a tinta azul. Então quando lixar para o efeito de pátina, vai ter partes com a tinta branca, partes com a tinta azul e partes com o fundo da madeira. Vou passando ali, nesse caso o azul como segunda cor, e secando com o soprador térmico. Vamos pegar uma lixa 100, lixa de madeira 100, para começar a fazer os desgastes. Vai passando ali das pontas para o centro e também em geral, assim, não com muita força, no meio. E daí depende o quanto você quer que o efeito fique. Existe pessoas que fazem pouco desgaste, ou seja, fica bastante tinta, e tem uns que fazem bastante desgaste, que praticamente fica só a madeira e bem pouco tinta. Então você vai fazendo e vai olhando o que você acha melhor, e não precisa colocar muita força, ele vai passando. Nas extremidades costuma gastar bastante, então eu gosto de desgastar bastante essa extremidade, puxando da extremidade para o centro. Lixa 100, lixa de madeira, lixa amarela Norton, mas pode ser outra, claro, só que não seja muito grossa e nem muito fina, mais ou menos ali o efeito. Quanto mais você passar, mais vai aparecer a madeira,
Aqui temos então o outro que tem tinta branca no fundo, tinta azul, tinta PVA artesanato, mesma lixa 100, e você vai fazendo os desgastes, passando a lixa com mais, menos força, mais vezes, na parte ali dos vazados da patinha também, puxa da extremidade para o centro, e vai criando esse efeito de desgaste, que lembra a técnica de pátina. Depois que você já achou que tá bom, pode passar uma lixa bem fina só para limpar melhor. Depois pode passar verniz spray e outros acabamentos que achar melhor. Tem 1 centímetro de espessura, madeira, e esse está pronto. Depois passa verniz, pode lavar, deixar secar bem e passar verniz. Um quadrinho. Então agora aquele outro que tem ali o formato de borboleta, eu vou escrever essa palavra. Você poderia, poderia agora pintar direto com o pincel uma palavra, se você consegue escrever bem com o pincel, com uma outra cor, pode ser pincelado ali. Eu resolvi fazer um baixo relevo, um entalhe em baixo relevo, com uma tupia laminadora. Resolvi fazer um baixo relevo para ficar aparecendo a cor da madeira, mesmo aparecendo a madeira. Então pegando o carbono ali e transferindo para a madeira. Então ali a pessoa podia, sem dúvida, fazer uma pintura e passa perfeitamente ali. Estou ali com a tupia laminadora, vou deixar 2,5 mm, 3 mm de profundidade, uma letra pequena. Então a espessura dessa letra ali é a mesma da fresa que eu tenho. Então a espessura, eu já escolhi uma letra, tamanho, com a espessura da fresa que eu tinha. Estou prendendo ali com parafuso na mesa, para que não se mexa. Quando vai trabalhar com tupia, a peça sempre presa, ou com parafuso, ou com sargento, grampo. A não ser que seja uma madeira pesada, uma peça que não vai se mexer, você sempre prende. Aqui então a tupia laminadora. Então essa fresa ali, que eu tenho, essa ponta ali, essa fresa, ela tem 3 milímetros de largura. Então é a mesma largura da letra. Então só passar no meio ali dos traços, onde foi marcado. Então você já com uma passada ali já tem a espessura. Como tem bastante tinta ali, 2 mãos, e a madeira também é bastante com felpa, ela fica assim parecendo zoado, mas você passa uma lixa fina, lixa 100, e já aparece melhor. Se é uma madeira com cerdas mais, uma madeira que tem os veios mais concentrados, cada vez fica mais limpo. Então depende da madeira. Então eu estou passando ali mais uma vez
que como a tinta um pouco atrapalha a visão, eu marquei com caneta de novo para ver bem onde faltou. Então já fica mais limpo. Você vai passar uma lixinha sem de novo. E já, se agora você pegar e lixar bem com a lixa 100, ficar lixando ali as rebarbas, já praticamente já finaliza, lixando com cuidado ali. Eu não lixei muito, porque agora nessa fase já estaria pronto essa parte de lixar, mas como eu tenho a micro retífica, eu vou usar uma fresa para limpar aquelas partezinhas de felpa. A pessoa poderia lixar, uma lixa fina estaria pronto. Mas como eu tenho ali uma fresa com ponta de diamante, então eu vou limpar com ela. A letra já tem o relevo, o baixo relevo, está na velocidade 3. Velocidade 3. E vamos limpando ali. Passando, ela vai limpando e tirando qualquer, às vezes que a fresa não ficou num detalhe, com essa pecinha você pode, além de limpar, fazer algum detalhe da letra ali que faltou, reforçando partes. Então ela deixa bem limpo, bem definido, mas que com uma lixa você também faria praticamente o mesmo serviço. A velocidade da máquina está em 20.000 RPM, micro retífica. E você vai passando ali, que ela fica bem limpo. E aí a letra fica da cor da madeira, mas que poderia também ser uma pintura, fazer essa palavra com pincel e fazer uma pintura ali, mas eu acho que assim fica mais rústico. E para finalizar com uma lixinha 100, bem de leve, porque já está, aquela ponta da micro retífica já tira bastante. Então rapidamente vai estar pronto. E se você quiser pintar também ali perto das letras. Então essas são outras que foram feitas. Outra plaquinha ali, botei um negócio botei umas anteninhas de arame. E eu vou mostrar como eu fiz esses arames. Essas antenas da borboleta com um arame de alumínio. E vamos cortar, estou medindo ali, fazendo uma medição do tamanho que se queira. E vamos cortar 2 pedaços para fazer as antenas, para dar um toque a mais. Fica um acabamento geral melhor. Faz o corte. E vamos fazer vamos enrolar a ponta ali, simulando um efeito. Vai fazendo. E você vê quantas voltas, vai observando para dar um toque. Fica bastante artesanal. Ele vai do lado vai ali do lado ali. Aquela parte ali da cabeça podia ser um pouco maior, que ali vai ser, vamos furar com a furadeira, fazer 2 furos
broca fina para encaixar aquele arame ali. Estou fazendo as marcações de onde vou fazer os furos. Então ali a parte da cabeça podia ser um pouco maior. E com uma broca bem fina, você faz os furos aí de mais ou menos. Podia ser com Durepox, você colar as antenas ali. Colocando ali encaixando ali nos furos e pegando aquela alicatezinha e pressionando para que vá até o fim dos furos que a gente fez. E depois ver se está bem pressionado ali, dá uma ajeitada na antena. E vamos repetir o processo. Para criar esse efeito mais artesanal. Pode ir mexendo, o alumínio é macio. Então fiz algumas. Um efeito de desgaste, tipo pátina. Você tem um cantinho ali para pendurar, uma sequência de quadrinhos. Pode também usar corda artesanal para fazer uma abaixo da outra. Então é mais ou menos esse o resultado desse tipo de quadrinho recortado com efeito pátina e com palavras que podia ser pintada, mas que nesse caso foi feito em baixo relevo, revelando a cor da madeira, com micro retífica. Foi feito com tupia e depois limpado, fazendo uma limpeza com micro retífica, mas podia lixar, fazer com a lixa mesmo. E esses são os efeitos então dos quadrinhos, que fica bem bacana.